Na quase deserta estação de Alfarelos, próxima de Coimbra, mergulhada no silêncio habitual àquela hora, os ponteiros do relógio aproximavam-se do momento da passagem do comboio com destino ao Porto. A rotina de todos os dias estava prestes a cumprir-se, quando a normalidade foi brutalmente interrompida. Tínhamos uma carruagem por cima da nossa, mesmo por cima de nós, bancos completamente espalhados pelas linhas ferroviárias, rodas, partes do outro comboio. Senti uma passageira vir para cima de mim, malas a voar, a virem para o final da carruagem. Depois, quando saio cá fora da carruagem, vejo aquilo espalhafado tudo, mas foi sorte. Foi vir na última carruagem. Um comboio intercidades proveniente da estação de Santa Apolónia, em Lisboa, chocara violentamente na retaguarda de um comboio regional que seguia na mesma linha. O pânico instalou-se entre os passageiros, mergulhados num cenário de caos e destruição indescritível. A sensação primeira que eu tive, passamos por cima de algo ou batemos em algo, e depois foi uma questão de 2, 3 segundos, um barulho, um estardalhaço, uma coisa brutal, o solavanco do Intercidades, e de repente paramos e percebemos que tinha sido um acidente. No meio da enorme confusão, Patrícia Lousinha lançou de imediato o alerta no Twitter. Estou no chão, só ouço ambulâncias. Cruzámos os depoimentos das testemunhas do acidente com especialistas em segurança ferroviária. Rapidamente percebemos que só um acaso evitou uma enorme tragédia. O da frente, que era o regional, tinha 2 composições triplas UTIs. Uma que vinha sem ninguém, a de traseira, que ia ser rebocada, penso que para o Porto, e a da frente trazia passageiros. Felizmente foi isso que serviu de mola de amortecimento do choque e da dissipação energética e fez com que não houvesse vítimas em quantidade e em qualidade a que pudéssemos lamentar muito mais. Logo após a colisão, o Ministro das Obras Públicas ordenou uma investigação à ACP e à REFER, as 2 empresas envolvidas no acidente. Uma decisão questionável. O único gabinete português autorizado pela União Europeia a realizar investigações a acidentes ferroviários não funciona há 2 anos. Desde que Vítor Risota se demitiu por não poder acumular 1/3 da reforma com o vencimento de diretor do GISAF. Nós encontramos em incumprimento. Ou seja, estamos fora da lei. Sim, claramente fora da lei, não só por não ter um investigador pelo menos, e neste caso agora nem sequer o diretor do GISAF, porque a função do diretor do GISAF é essencial, porque é dada ao diretor do GISAF a responsabilidade não só de ser ele a decidir fazer ou não a investigação, como também de homologar os relatórios. É ele que os homologa, isto é, se uma investigação for feita e quando chegar ao fim o relatório produzido não estiver correto, ou o diretor do GISAF achar que falta lá alguma coisa, ele pode mandar fazer outra investigação. Tem esse poder. E é uma peça essencial, sem o diretor do GISAF, neste momento, não funciona. Mas apesar deste incumprimento, 72 horas após o acidente, o Ministério da Economia e Obras Públicas tornava público um relatório, assinado pela CP, REFER e pelo Instituto de Mobilidade e Transportes. O documento não aponta causas para o acidente, apenas relata as falhas de segurança que ocorreram. Dessa análise e desse filme dos acontecimentos e de todas as ações que foram verificadas e executadas pelos maquinistas, conseguiu-se identificar que houve um escorramento de ambos os comboios, um escorramento bastante longo e anormal, que não é habitual acontecer. É inédito. É inédito, uma situação deste tipo. Será preocupante se conseguirmos, se ficarmos sem saber efetivamente quais são as causas e se não conseguirmos arranjar medidas mitigadoras. Ficou, porém, provado que os principais dispositivos de segurança não falharam, designadamente o sistema de sinalização, a frenagem de ambos os comboios e um dos mais importantes de todos eles, o CONVEL, o controle automático de velocidade.
temos o sistema de convéu que está interligado com o sistema de eleição, que é este painel que aqui está, basicamente, e ele tem duas funções. Tem uma função de controle efetivo de velocidade, impede que ele transmita informação ao maquinista de qual é a velocidade máxima que lhe é permitida naquele momento. Aparece aqui a informação sobre a velocidade máxima e se ele ultrapassar a velocidade máxima, o próprio convéu avisa-o e se ele não atuar e se não reduzir a velocidade, o próprio convéu atua e baixa-lhe a velocidade. O relatório também não apurou que tivesse havido falha humana. O certo é que um ou mais fatores ainda desconhecidos estiveram na origem da falta de aderência entre as rodas e os carris, o que causou o deslizamento do comboio ao longo de centenas de metros. E a colisão. Os prejuízos devem aproximar-se dos 10 milhões de euros e o acidente podia ter acabado numa enorme tragédia. Neste caso, este acidente se considera grave? Muito grave. Porquê, sobretudo? Não tendo havido mortos, não tendo havido feridos graves, porquê que o consideram sempre grave? A tragédia podia ter sido maior? Efetivamente, pela tragédia que podia ter sido maior, mas fundamentalmente porque demonstra que nós deixámos escapar qualquer coisa. Reconstituímos o filme dos acontecimentos que antecederam uma colisão cerca de 15 minutos depois das 21 horas. O comboio Intercidades aproximava-se da estação de Alfarelos a 130 km por hora e nada fazia prever o pior. À passagem de um sinal amarelo, o maquinista atuou o freio e, com a aplicação da frenagem máxima, baixou para os 90 km por hora, a que se seguiu a ação de emergência do controlo automático de velocidade, insuficiente para impedir que o Intercidades passasse um sinal vermelho e fosse chocar a uma velocidade de 42 km/h com o comboio regional que se encontrava parado a cerca de 200 metros da estação. E também ele tinha passado um sinal vermelho. Nelson Oliveira, presidente da Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro, avança com uma hipótese que explica o deslizamento dos comboios. Eu estou-me a recordar de um ou dois acidentes, um na América e outro, salvo erro, na Inglaterra, onde houve insuficiência de adesão, de adesão entre a roda e o carril, de aderência, melhor dizendo, devido a condições muito particulares, que é as folhas mortas, umedecidas em cima do carril, têm a propriedade e a capacidade, com o sucessivo pisoteio da passagem dos rodados, têm a capacidade de criar uma película extremamente gordurosa. Apesar do relatório ser inconclusivo quanto às causas do acidente, o Ministro da Economia e Transportes defende que tomou as medidas necessárias em prol da segurança. Tudo será feito, obviamente, primeiro para garantir a segurança de todos os passageiros. Foi por isso mesmo que as empresas também entenderam que era importante reduzir a velocidade nesse troço. A segurança está assegurada e, além de mais, obviamente, é fundamental não só manter a transparência total em relação a esta matéria, e foi por isso mesmo que este relatório preliminar foi pedido e foi também divulgado, mas também que os técnicos tenham tempo para concluir as suas investigações. O 6º confirmou que o organismo máximo que vela pelo cumprimento das regras de segurança ferroviária europeia não reconhece o relatório preliminar sobre o acidente de Alfarelos feito pela CP e refere com o apoio do IMT. Vítor Risotto, o único responsável do Gabinete de Investigação de Segurança e de Acidentes Ferroviários, a única instituição autorizada a investigar e produzir recomendações, que se encontra atualmente inativo, tem acompanhado com alguma perplexidade este caso. E os relatórios do GISAF são os únicos que têm valor oficial? Sim, são relatórios oficiais. Os relatórios feitos das empresas têm valor para as empresas e para algum litígio que possa haver entre um prejudicado e aquela empresa. Mas isso também depende do tribunal, aceitar esse relatório como válido ou não. Mas enquanto eu lá estive, pelo menos, os tribunais só pediam os relatórios do GISAF. Um dos raros portugueses que foi consultor da Agência Europeia Ferroviária acabou por deixar o cargo, desanimado e derrotado pela burocracia. E tem que ser uma viatura sempre disponível para funcionar dia e noite. Não se pode sujeitar um investigador a viajar de noite para um sítio e ficar no meio de uma serra com a viatura avariada e nem sequer consegue fazer o seu trabalho. Portanto, uma viatura era o mínimo indispensável e eu tinha verba para comprar o carro. Nada disto surpreende o antigo chefe do GISAF. Ao longo da sua vida de trabalho percebeu que a segurança é importante quando há acidentes. Quando tudo corre bem, ninguém quer saber da segurança.